minha alegria. Provei e vi que tu és bom. Meu coração encontrou bom pastor, levou meu pranto, tirou minha dor. Pode o choro durar uma longa noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Este é o som que torna o choro em dança. Este é o som da minha esperança. Este é o som que torna o choro em dança. Este é o som da minha esperança. Este é o som que torna o choro em dança. Este é o som da minha esperança. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Se tu falas, acredito. Se prometes, eu confio em ti. Só tu és a minha alegria. Mesmo sem ver ou tudo entender, posso saber que tu és por mim. Só tu és a minha alegria. Amém? E é uma alegria imensa. Podemos estar aqui neste novo espaço, ainda muita coisa há para fazer, mas já estamos aqui de forma a podermos louvar e agradecer o nome do nosso Deus. O espaço é bem diferente, uma dinâmica diferente, mas estamos aqui com o mesmo coração, com o mesmo Senhor, com o mesmo louvor, mesma adoração, e é por isso que aqui estamos, para a sua honra, para a sua glória, porque Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, Ele ressuscitou por nós, e esse sacrifício pagou o preço dos nossos pecados, e nós hoje somos gratos por aquilo que Ele tem feito na nossa vida, hoje somos gratos por aquilo que Ele fez, faz e sabemos que fará na vida desta igreja. Vamos louvar juntos ao nosso Deus e não nos vamos calar nunca, porque Ele disse: ide e pregai. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é
nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. A quem presta louvor, a quem adoração, se não aquele que nos livrou da morte e da prisão, aquele que nos tirou das trevas, nos livrou na sua luz. O seu nome. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, 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 sabemos quem és. Nos amou. Nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Amém.
Amém, louvado seja o nosso Deus. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5: sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezais as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Evitai tudo o que é mal, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e Ele também o fará. Irmãos, orai por nós, cumprimentai todos os irmãos com beijo santo. Eu vos suplico pelo Senhor, que esta carta seja lida a todos os irmãos, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? A recomendação da palavra de Deus é que possamos nos saudar com abraços e beijos santos. Então, nesse momento, olha para a pessoa que está do seu lado, à frente, atrás, e cumprimenta e dá assim: olha, que Deus abençoe, um bom dia. E se você não souber o nome, que bom, pergunta o nome e diz assim: que Deus abençoe a sua vida. Quem está conosco hoje aqui pela primeira, segunda ou terceira vez? Quem está conosco até a terceira vez, levanta a mão assim, por favor. Eu não estou falando no sítio, estou falando na local. A local são as pessoas. Quem está na local pela primeira, segunda ou terceira, toda muita gente quer levar mais um abraço, né? Quem está hoje neste lugar pela primeira vez celebrando ao Senhor? Agora todo mundo então pronto, está cumprimentado. Agora, quem está conosco aqui na local pela primeira, segunda ou terceira vez? Levanta a mão assim. Olha, temos aqui, então ganha mais um abraço. Pode, por favor, sair daí do lugar, dar mais um abraço aqui. Aqui também temos mais um abraço aqui. Já foi. E lá atrás também, Mateus, Deus abençoe também. Bom demais ter vocês aqui. Amém, amém. Louvado seja nosso Deus. Vamos orar, gente, vamos agradecer a Deus, porque nós estamos hoje aqui com o coração assim muito feliz. Há muito desafio e a gente fica, obviamente, diante de desafios, a gente fica com aquele friozinho na barriga. Mas se aqueles missionários lá atrás, que passaram por dificuldades, tivessem desistido, nós hoje não conheceríamos a palavra de Deus. Então nós não vamos desistir, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nós somos apenas instrumentos de Deus. Óbvio que a gente escolheu para um primeiro dia, o dia mais quente, né, do verão. Então é um desafio, é para prova de fogo, né? É uma bola de fogo lá no ar. Deixa eu só dar uma orientação rápida aqui também. Nós estamos ainda com muitas coisas a concluir, o espaço está funcional, mas obviamente contamos com a paciência de todos, a ajuda de todos. A casa de banho das mulheres está ali na entrada hoje, a casa de banho dos homens está ali no final, na primeira porta direita lá ao fundo, também já está funcional para os homens. Temos lá, não temos o lavatório ainda lá, mas temos álcool em gel, como eu disse na escola bíblica. Por favor, usem o álcool em gel. Obrigado, obrigado. É que o Robson é nossa ventoinha humana. Obrigado. E com certeza é bom demais estarmos aqui. Agradecer a Deus por todos aqueles que passaram por aqui, tiveram disponibilidade de estar aqui para montar coisas, para carregar coisas. Tivemos gente ontem que chegou aqui às 9 da manhã, saiu daqui mais de meia-noite, direto. Então, assim, a honra pertence ao Senhor, mas a Bíblia também diz para a gente honrar as pessoas e agradecer a Deus. Então, todos aqueles que serviram, nosso abraço, nosso carinho, e que Deus abençoe. Uma salva de palmas. Que Deus abençoe. Amém. 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 Louvado seja Deus. Vamos orar. Feche seus olhos nesse momento. Feche
Feche seus olhos para que nós possamos orar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já tem falado aos nossos corações. Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio que temos de servir ao Senhor, um Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, temos muitos desafios pela frente, mas temos uma missão que foi dada pelo Senhor. E a missão, ó Deus, é anunciar o Evangelho a toda criatura. Ajuda-nos, ó Deus, a falar desse amor. Ajuda-nos, ó Deus, a espalhar o amor de Jesus por onde quer que passemos. Capacita-nos, incomoda-nos, ó Pai. Tira-nos, ó Deus, da acomodação muitas vezes, para falarmos, proclamarmos e vivermos a Tua paz, Teu amor e a Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a avançar todos os dias. Oramos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ter a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. A lembrar de que aquilo como na escola bíblica hoje nós ouvimos, não é? Ninguém é obrigado a dar nada. Pelo contrário, ofertamos e entregamos nosso dízimo por gratidão, por amor a Deus, por compromisso com o Senhor. Então, se você desejar contribuir, desejar ofertar, desejar entregar o seu dízimo, então hoje você pode fazer isso, tanto fisicamente, quanto também por MBWay, da forma que você preferir. Mas sejamos fiéis ao nosso Senhor. Temos desafios a cumprir aqui, sim, né? Temos nossos compromissos agora mensais aqui, e como tínhamos anteriormente, e quando começamos, não tínhamos condições de pagar nada, e Deus proveu, e vai prover, porque como ouvimos também, Deus não precisa de nós, tudo é dele, mas é privilégio nosso poder participar da obra do Senhor. Então façamos isso com alegria, com singeleza de coração, com sinceridade de coração, e façamos isso neste momento com todo o amor. Louvemos ao nosso Deus, e enquanto isso, dediquemos ao Senhor. Eu
É a primeira vez que cantamos esta música. E como o pastor João falou, nós estamos no momento de gratidão. Não só pelos dízimos e pelas ofertas, mas no momento de gratidão pelo momento da igreja que nós vivemos. Momento de mudança, é momento de crescimento, é momento de glorificar e agradecer ao nosso Deus tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e na vida desta igreja. Vamos voltar a cantar esta música. É uma oração por tudo o que Ele fez, por me sustentar, por me guardar. Temos que agradecer e ser gratos a Ele. Podemos sentar? Quero chamar as crianças da Local Kids para vir aqui à frente. Nós preparamos uma música especial. E quando nós começamos a Local há 2 anos atrás, estávamos em isolamento, era pelo Zoom, e só tinha 2 janelinhas, que uma era a Vivi e a Margarida e a Matilde em outra, né? E é normal as pessoas às vezes falarem, a salinha das crianças, a salinha das crianças. Realmente é uma salinha. A sala é pequena, mas o trabalho que nós realizamos ali é grande, e é muito grande. Não só do trabalho que se dá, né? Porque nós preparamos toda uma... Aqui em Portugal nós não temos revistas para as crianças, como tem no Brasil, mas nós preparamos todo o conteúdo, eu preparo, né, todo o conteúdo, a Bia faz a revisão para a PT de Portugal, porque nós somos uma igreja que está em Portugal, não é uma igreja aqui brasileira, né?
E não somente esse trabalho, mas o grande trabalho que é feito lá na classe, com a vida dessas crianças, que nós temos aqui uma igreja já, tá? Nós temos aqui futuros missionários, nós temos profetas, nós temos líderes, e nós acreditamos nessa vida porque é uma vida inteira dedicada ao Senhor. E elas sabem mais do que nunca que esse desafio de vir para esse novo espaço é um desafio que nós precisamos partilhar sobre o amor de Jesus para novas e novas pessoas. Algumas crianças ainda não estão aqui, estão de férias, mas todas elas sabem que nós devemos partilhar esse amor de Jesus. Bate as mãos, bate os pés, espalha amor de Cristo para todos ao redor. Oh, bate as mãos, bate os pés, mostra a todos o seu amor. Bate as mãos, bate os pés, espalha amor de Cristo para todos ao redor. Oh, bate as mãos, bate os pés, mostra a todos o seu amor. O amor de Cristo é uma doce canção que tu transmites no teu coração. Um sorriso no rosto enquanto caminhas, todos começando a cantar. Bate as mãos, bate os pés, espalha o amor de Cristo para todos ao redor. Oh, bate as mãos, bate os pés, mostra a todos o seu amor. Cristo é um milagre por nós, meninos e meninas amados por Deus. Jesus veio à terra para nos amar, agora é a hora para compartilhar. Bate as mãos, bate os pés, espalha o amor de Cristo para todos ao redor. Oh, bate as mãos, bate os pés, mostra a todos o seu amor. Bate as mãos, bate os pés, espalha o amor de Cristo para todos ao redor. Oh, bate as mãos, bate os pés, mostra a todos o seu amor. Bate as mãos, bate os pés, espalha o amor de Cristo para todos ao redor. Oh, bate as mãos, bate os pés, mostra a todos o seu amor. Hoje, quero também chamar, temos crianças nos visitando, até os 8 anos, podem vir, que agora elas vão sair para esse momento especial de receber a palavra na linguagem delas. Chamar também a Adriane e a Lília aqui. Cadê? Senta, senta. Traz o Rafa, ele não quer vir? Depois ele vai para a sala. Vamos lá. Adriane, ora pra gente aqui. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Deus. Obrigado por cada criança que está aqui, Senhor. Que o seu amor, Senhor, possa ser presente, Senhor, hoje na celebração das crianças, Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar, Senhor, que haverá, Deus, um espírito de arrependimento, Senhor, um espírito de salvação, Senhor, naquele local, Senhor, porque cremos, Senhor, que a tua palavra para eles é para hoje, Deus, não é para amanhã, não é para o futuro, porque eles são essa geração, Deus, que vão espalhar, Deus, a tua palavra e o teu amor, Pai, em nome de Jesus. Esteja conosco, ministre, Senhor, em nós e através de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém.
esta atuação, não é? É difícil, principalmente os papás estão todos babados a ver os seus filhotas, não é? Há bocado a Priscila falou em missionários, eu só olhei e só via missionárias, está bem? Por isso, precisamos de rapazes aqui na igreja. Eu peço que possam abrir as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 21. Hoje queria partilhar convosco sobre a fidelidade de Deus. Muitas vezes acontece que na nossa vida, talvez Deus, olhando para a sua palavra, olhamos e vemos as suas promessas. Mas muitas vezes parece que o tempo passa, as dificuldades surgem e talvez na nossa mente surge a pergunta: onde é que está a fidelidade de Deus? Quando é que Deus vai cumprir a promessa que Ele faz na sua palavra? Várias vezes o salmista diz: o Senhor é minha rocha, é o meu rochedo, é a minha fortaleza. Por outras palavras, é o meu porto seguro. Mas parece que essa fortaleza não surge. Parece que esse porto seguro, por vezes, está longe. Eu queria partilhar convosco a história, e talvez muitos já ouvimos, exatamente de Abraão e de Sara. E vamos ler os primeiros 7 versículos do capítulo 21 de Gênesis. E diz assim a palavra do nosso Deus: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Verso 7, e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos falar com o nosso Deus. Mais uma vez, ó Pai, estamos gratos a Ti por quem Tu és. Estamos gratos pela Tua fidelidade na vida de cada um de nós. E, Senhor, e nesta manhã que a Tua santa palavra possa chegar à vida de cada um de nós, ao nosso coração. E principalmente se esta manhã está alguém que ainda não Te conhece, que o Teu Santo Espírito possa tocar o seu coração e ver a necessidade da sua vida como pecador, de poder aceitar o sacrifício de Cristo e chegar ao conhecimento de quem é Deus que entregou o seu Filho por cada um de nós. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quando nós, e talvez nem todos sabem a história, mas Abraão já era um homem com 75 anos e Deus disse: olha, tu serás pai de uma grande nação. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E claro que com 75 anos, a pergunta é: mas eu já sou velho, a minha esposa é estéril, mas o Senhor disse: olha, eu te darei um filho. O problema é que quando nós lemos aqui, quantos anos Abraão tinha quando Deus lhe deu Isaque? 100. Ora, quem é que é bom a matemática? 100 menos 75? São 25 anos à espera da promessa de Deus. São 25 anos em que Abraão e Sara podiam dizer: olha, onde é que está a fidelidade do meu Deus quando me fez a promessa de um filho? E o que eu digo, aquilo talvez que passou durante estes 25 anos, talvez muitas vezes na cabeça de Abraão e de Sara, muitas vezes passa na nossa cabeça. Onde é que está a promessa? Quando é que Deus vai cumprir a sua promessa? Então eu queria que víssemos nesta manhã 3 coisas. A primeira delas é que Deus, em sua fidelidade, cumpre as suas promessas. Vamos ver, verso 1, diz o seguinte: visitou o Senhor a Sara lhe dissera o Senhor, e cumpriu o que lhe havia prometido. O Senhor veio a Sara, como lhe já lhe tinha dito 25 anos antes, para cumprir a sua promessa. Quando eu estava a olhar para este texto, eu digo assim: muitas vezes eu não consigo esperar um mês, 2 meses, talvez um ano. Abraão e Sara esperaram 25 anos. Mas sabe uma coisa? O nosso Deus, Ele é fiel.
Ele cumpre as suas promessas. Em Números 23, 19 diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus não é um Deus que promete e que se arrepende ou que volta atrás com a sua palavra. É um Deus que cumpre tudo aquilo que promete a cada um de nós. E quando nós olhamos para a sua palavra e Deus diz, olha, até ao final dos teus dias eu serei contigo. É verdade. Quando Deus promete que Ele é a nossa fortaleza, quando lemos no Salmo 23 que o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, o nada me faltará não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Deus vê que eu necessito na minha vida. E sabe uma coisa? Muitas vezes eu acho que eu necessito ontem, mas Deus, Ele continua a ser fiel e Ele cumpre as suas promessas. A segunda coisa que eu queria que víssemos nesta passagem é que a fidelidade de Deus produz vida e alegria. Foram 25 anos que Sara e Abraão esperaram. Mas reparem o que é que Sara diz a partir do verso 6. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso. Há outras versões, Deus me deu motivo de alegria. Após 25 anos de espera, eu ainda me posso alegrar no meu Deus. E o versículo continua, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Sara não só tem motivo de alegria, mas como ele diz, olha, todos aqueles que souberem a fidelidade do meu Deus, podem se alegrar como eu me alegro hoje, mesmo depois de esperar 25 anos. O nosso Deus, Ele nos dá motivo de alegria e de vida. Só o facto, e todos aqueles que um dia já tomaram uma decisão por Cristo, esse é o maior motivo. Porquê? Porque teremos vida eterna. Essa é a maior alegria que nós precisamos ter, que é o facto de, independentemente do que possamos passar neste mundo, nesta terra, seja qual for a dificuldade, sabemos que isto será passageiro. Porque um dia estaremos na presença do nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que cumpre as promessas. Ele é o nosso Deus que nos dá alegria. E mais, é um Deus que em sua fidelidade age no tempo determinado. Reparem verso 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. No tempo determinado que Deus lhe falara. A pergunta podia ser, olha, Deus, se tu me prometeste há 25 anos, por que é que não cumpriste logo a tua promessa? Eu já era velha. Abraão já tinha 75 anos. Por que é que foi preciso esperar 25 anos para tu cumprires a tua promessa? Porque era o tempo determinado de Deus. Eu já partilhei, aqueles que me conhecem sabem, eu não gosto de esperar. As piores coisas, por exemplo, que me pode acontecer é ir a uma fila de um hipermercado e normalmente eu consigo acertar sempre nessa fila, não é? Cá à frente, ou falta um preço, ou a pessoa está a conversar com a senhora da caixa e aquilo parece que... E a mim isso... Eu não gosto de esperar. Mas a questão é que Deus diz, olha, não é o teu tempo, é o meu tempo. Eu prometo e faço quando eu quero, não quando tu queres. E sabem, eu já várias vezes pude vivenciar isso na minha vida. Uma delas foi quando, em 2011, eu e a minha esposa resolvemos vender a nossa casa. Não, peço desculpa, 2009. Pusemos um cartaz, vende-se. Sabem quantas pessoas ligaram durante 2 anos? Imaginem. 0. Ninguém ligou para comprar a casa durante 2 anos. Mas no tempo que Deus determinou, a casa foi vendida à primeira pessoa que entrou na nossa casa.
Não foi quando eu e minha esposa quisemos, foi quando Deus tinha determinado que deveria ser, e foi 2 anos depois. E sabe, não foi preciso 1, 2, 3, não, a primeira pessoa que entrou na casa disse, eu quero ficar com a casa. Então quando eu olho para trás, eu digo assim, espera, foi o mesmo que acontece com Abraão. Foi quando Deus quis, no tempo determinado de Deus, e não quando eu queria. E Deus sabia melhor porque Ele sabia que era naquele preciso momento que eu iria precisar de vender a casa para que os recursos da casa fossem para o nosso sustento. Então, quando eu olho para a fidelidade do nosso Deus, é algo que é inerente à sua característica divina. O nosso Deus é um Deus fiel. Ele não muda conforme as circunstâncias. O próprio apóstolo Paulo, na 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. E hoje o nosso irmão André estava a falar na questão das ofertas que nós damos ao nosso Deus. Parece que há às vezes uma negociação, não é? Deus, eu dou-te 10, espero pelo menos 15. Ou dou 10 e às vezes nós pedimos logo 20 ou 30. E muitas vezes achamos que a fidelidade do nosso Deus é, eu tenho que ser fiel para que o meu Deus continue a ser fiel comigo. O apóstolo Paulo afirma, olha, independentemente se tu és fiel ou não, Deus continua fiel. Dia após dia, o nosso Deus, Ele continua fiel. Talvez nesta manhã a pergunta é, o que é que Deus tem falado contigo? Qual foi a promessa que Deus fez na tua vida que tu ainda continuas à espera? Sabe uma coisa que eu posso afirmar? Ele vai cumprir no seu tempo determinado. E aquilo que aconteceu na vida de Sara e de Abraão vai acontecer na tua vida. Quando Deus cumprir a sua promessa, vai haver alegria. E não só tu te podes alegrar, como todos nós nos podemos alegrar na fidelidade do nosso Deus. E hoje é um exemplo. Há 2 anos atrás, nós nem esperaríamos estar no primeiro espaço que Deus nos permitiu ter. 2 anos depois, já estamos noutro espaço. Pelas nossas capacidades? Não. Pela fidelidade do nosso Deus. E hoje nós nos podemos alegrar porque Ele promete estar conosco. Salmo 36:5 diz, a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus e até às nuvens a tua fidelidade. Eu acredito, como eu, muitos de nós gostaríamos que Deus fizesse e cumprisse todas as coisas ontem, ou hoje, ou daqui a pouquinho. Talvez como eu, muitos de nós, ou talvez a maior parte de nós, não gostamos de esperar. Mas o nosso Deus faz tudo no tempo determinado, como Ele quer, quando Ele quer. Porque Ele é um Deus fiel. Como eu disse, eu não sei o que estás a passar nesta manhã. Eu não sei o que é que Deus tem falado à tua vida. Eu não sei aquilo que tu continuas à espera na tua vida. Mas a certeza que tu podes ter, que Ele continua fiel. Ele vai cumprir a promessa que Ele fez na tua vida e na vida de cada um de nós. No seu tempo determinado. E todos nós, seja hoje ou seja amanhã, podemos bendizer o nome do nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.
estão vazias, tesouros que um dia acabarão. Mas tu vieste, trouxeste para perto, e todo o desejo é satisfeito em teu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo, expõe as fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, o Deus dos vales, e não há lugar onde a sua graça não me encontrará. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz em ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz em ossos soldados, vai arrumar um caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor.
nada. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Que assim seja. Amém? Podemos sentar. Amém. Essa canção traz mesmo uma emoção, né? Porque louvamos e vemos a grandeza do nosso Deus. E se é momento de novo espaço, de celebração, de inauguração, é tempo também de pensarmos na fidelidade de Deus. E é interessante porque quando a gente pensa na fidelidade de Deus, a gente pensa logo em tempo, conforme acabamos de ouvir. Sara precisou esperar quantos anos mesmo? 25 anos. Eu quero ler agora um texto de alguém que esperou talvez um pouquinho mais. Então abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 14. E hoje, excepcionalmente, nós não estamos a seguir a 1 Coríntios, não é? Semana que vem retomamos em 2 Coríntios e as mensagens, mas hoje é um dia especial. É um dia especial não porque o lugar nos define, mas porque aonde estão 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Então nós santificamos este lugar para o Senhor. E que neste lugar pessoas possam conhecer a Cristo, pessoas possam ter esse encontro com Jesus. Então, a palavra de Deus diz assim, o seguinte, Josué capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo 6. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, lá em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha na época 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E há 45 anos, vou repetir, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E há 45 anos, ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Pois bem, hoje, eu estou com 85 anos de idade, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, naquela ocasião que o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba. O nome Arba era o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso. Vamos orar? Ó Deus, a fidelidade do Senhor é incrível, Pai. A fidelidade do Senhor nunca falha.
o Senhor é fiel. Ajuda-nos, ó Deus, a também sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis à igreja que o Senhor tem direcionado nesta nação, a igreja de Jesus Cristo, cá em Portugal, ó Pai. Meu Deus, nós amamos esta nação. Amamos o povo português. E queremos pedir a Tua bênção sobre este país, sobre cada família, Pai. O Senhor traz vida onde só havia morte. O Senhor faz de ossos um exército. Nós acabamos de cantar e declarar as verdades da Tua palavra. Que a fidelidade do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Quero falar muito rapidamente. Óbvio que quando está um pouco calor, e como está agora, a tendência é as nossas tensões darem uma baixada e a gente até sentir assim um pouquinho de sono. Então, se alguém cochilar, você dá uma cutucada. É óbvio que quando nós olhamos a fidelidade de Deus e falamos sobre isso, a gente está a falar de fidelidade de Deus. Primeiro, fidelidade nossa ao Senhor. Fidelidade de Deus para conosco. Fidelidade nossa para com a nossa família. Família, sangue. Fidelidade nossa para a nossa família espiritual. Fidelidade também nossa para conosco mesmo, porque temos que ser fiéis àquilo que nós somos. E é interessante porque quando olhamos a palavra de Deus, fidelidade é uma marca, como vimos na semana passada em 1 Coríntios. O que se espera de um servo é que seja fiel, mais nada. Quando a gente olha para para Caleb, no livro de Josué, a gente vê aqui 3 momentos. Eu queria pensar com você rapidamente: passado, presente e futuro, tal qual foi com a Sara. A Sara, quando recebeu a promessa, naquele texto já era passado, ela recebeu no passado. Ela agora recebe no presente o cumprimento da promessa, mas ela recebe também um desafio para o futuro. Então, passado, presente e futuro. Eu não sei se há 2 anos atrás ou há 1 ano atrás você imaginaria que estaria agora neste lugar. Estaria, não estou a falar desse lugar específico, aonde você está hoje, seja na sua casa, no seu trabalho, na condição que está. Imaginava isso? Algumas coisas sim, outras não, né? Mas nós não temos o domínio sobre isso. Quando a gente olha para Caleb, a gente pode olhar para o passado dele. A Bíblia diz assim, olha, versículo 7 e 8. Eu dei um relatório, lembra desse episódio? Não preciso nem ler aqui, eu vou só lembrar aqui. Lembra quando Moisés mandou, quantos espias eram para espiar a terra? Pronto, eles foram lá espiar a terra. Quando voltaram, qual foi o relatório que eles deram? Os 10 deram que relatório? Não dá não. Não dá não, porque eles são fortes demais, o desafio é grande, é melhor a gente ficar aqui, porque não dá para avançar não. Mas tiveram 2 que deram um relatório diferente. Quem foram? Caleb e o Josué. E esses 2, qual foi o relatório que eles deram? Vamos para cima, vamos para frente, vamos avançar. Porque eles sabiam que não estavam indo na força deles, mas na força de quem? De Deus. Eu não sei se já pensou, quando Moisés volta do deserto, lá com Jetro, para libertar o povo, Moisés já tinha 80 anos de idade. E Josué e Caleb já tinham mais ou menos 40 anos de idade. Tanto é que ele fala isso aqui. Quando Moisés mandou eu ir espiar a terra, eu já tinha 40 anos. Então não estamos falando aqui de um menino muito jovem.
Vou pedir para não falarem, porque está dando eco, por favor. Eles já tinham 40 anos. Não era um relatório de um menino, era um relatório de quê? De um homem, de um líder. 45 anos depois, o que aconteceu com todos os outros que saíram do Egito e que perambularam pela terra, no deserto? O que aconteceu com todos eles? Todos já tinham morrido. Só quem estava vivo era Josué e Caleb. Tanto é que Caleb fica surpreso, ele fala assim, olha, cadê aqui no versículo 7? 8, cadê? Naquele dia jurou Moisés dizendo, e agora como prometeu, conservou, e ele vai dizer, olha, hoje eu já tenho 85 anos e o Senhor me manteve vivo. Se Deus manteve vivo Caleb, é porque, qual razão? Porque havia o que com ele? Havia um propósito. Porque se há propósito de Deus, há vida. Se hoje estamos a ouvir a palavra de Deus, direcionamento de Deus, se estamos dando um passo de fé, se estamos a avançar, e se estamos vivos, é pela graça de Deus. Caleb começa a lembrar do seu passado, ele olha, eu fui fiel ao Senhor, e o texto por 2 vezes vai dizer que Caleb foi inteiramente fiel ao Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que a única coisa que nós sabemos dele é que ele era filho de Jefoné, o quenezeu. Só que alguns vão dizer que esse quenezeu está lá em Gênesis, depois você pode ler com calma, vai dizer que Caleb nem era judeu de origem, ele era um prosélito, provavelmente da Síria, um árabe, convertido, e foi fiel lá atrás, quando ninguém mais foi, e aí 45 anos depois ele ainda era fiel ao Senhor. A única coisa que a gente sabe é que o passado dele era um passado que poderia ter levado ele para outros caminhos, ele poderia ter tomado outras decisões, mas ele tomou a decisão de ser fiel a Deus. Nos nossos negócios, na nossa família, na igreja de Cristo, seja onde for, sejamos fiéis ao Senhor, acima de tudo. Tem gente que está muito mais preocupado com aparências, muito mais preocupado com fidelidade ou lealdade, como a gente já falou sobre isso, a pessoas, mas muito mais fidelidade ao nosso Deus. 45 anos. Agora, perguntar uma coisa, por que Caleb não recebeu a promessa que Moisés tinha feito para ele há 45 anos? Alguém lembra disso? Caleb foi prejudicado por causa dos outros 10. Foi penalizado por causa dos outros 10. Ele não recebeu o que era dele, mesmo ele tendo sido fiel, por causa dos outros 10. Ninguém recebeu nada, mas a promessa foi feita. E se Deus promete, Deus cumpre. O passado de Caleb era um passado de fidelidade, de luta, de olhar o desafio para cima e não para baixo. Olhar o desafio e perceber, Deus está conosco. Você pode pensar nisso agora na sua vida? Qual o desafio que você hoje tem vivido? Qual o desafio que hoje está diante da sua vida? Talvez seja no seu casamento, na sua família, seja no seu trabalho, seja em algum lugar. Deus está falando assim, seja fiel e vá em frente. Porque a tendência muitas vezes é nós desistirmos, é nós recuarmos, é nós ficarmos travados, mas Deus diz, vá. Quando o povo chegou diante do mar, e aquele mar enorme, e os egípcios atrás, Deus lançou uma fumaça lá para poder eles se confundirem, abriu o mar para eles passarem a pés enxutos. Eu gosto muito de um cântico já antigo, lá da comunidade da Zona Sul, que dizia que se Deus não fizer, Deus não abrir o mar, nós passaremos por cima dele, porque Deus pode caminhar sobre as águas. Somente por meio da fidelidade é que podemos alcançar paz com relação ao nosso passado. Caleb não buscou vingança daqueles 10 que atrapalharam a vida dele. Caleb foi fiel a Deus em todo o tempo. Talvez hoje
nós estejamos aqui e há alguma coisa no nosso passado, de pessoas que prejudicaram a gente. E é hora hoje de dizer, está perdoado, está nas mãos do Senhor. E seguir em frente, porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor. Segunda coisa que vimos aqui é sobre o presente. E agora, quantos anos mesmo agora Caleb tem? Tem alguém com mais de 85 anos aqui? Deixa eu só ver aqui. Fora o Afonso. Idade cronológica. Desculpa, Afonso. Olha para mim. Tem alguém com mais de 85 anos? Acho que não, né? Imagina um homem de 85 anos. Você conhece alguém com mais de 85 anos? Pronto. A minha avó faleceu com 93 anos, a minha bisavó com 96. E eu me lembro da minha bisavó era espanhola, daquelas, e eu quero crer que no leito de morte ela entregou a vida a Cristo. Mas ela até ali, assim, aquela idade avançada, quando começava a espraguejar em espanhol, sai de perto. Né? Espanhol para xingar é uma coisa bela, né? E tal. E minha bisavó era aquela mulher, uma mulher forte, com 90 e tantos anos, forte. Tá quanto? 85? Ah, temos uma de 85. Benção, benção, benção. Mas imagina, 85 anos, e o Caleb falou assim, gente, eu estou pronto para ir para a casa de repouso agora, estou pronto para ir para o lar dos anciãos, estou pronto para pôr as meias penduradas e ficar quietinho. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse assim, hoje eu estou com 85 anos de idade e ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou, tendo agora tanto vigor para ir à guerra quanto tinha naquela época. Gente, eu fico imaginando Caleb. Eu conheci um senhor chamado Francilino, e se a Diana e o Anderson estiverem assistindo essa celebração em algum momento, vão se emocionar com isso. Mas o seu Francilino era desse tamanho, já idoso, e ele era um delegado de polícia, como é que se chamaria aqui? Um chefe da esquadra, né? Mas aquele homem forte, a mão dele era isso aqui, né? E tal. E disse que na época que ele era lá o delegado, a criminalidade baixou, né? Porque as pessoas tinham mesmo, quando ele passava, ele intimidava, mas era um doce de pessoa. Eu imagino o Caleb como o seu Francilino. Aquele homem zarrão, com aquela espada pendurada, e chegava um jovenzinho, vamos lutar, ele, o quê? E a pessoa sai fora. Caleb vai dizer assim, olha, eu estou tão forte, tenho tanto vigor como naquele tempo. Sabe por quê? Porque tem gente que olha para o passado e fica amarrado lá. Fica preso lá no passado. Você tem traumas no passado? Parabéns, todos temos. É hora de orar ao Senhor e avançar. Porque se a gente fica preso lá, nos nossos traumas, nos nossos problemas, nas nossas questões, na falta de perdão, seja lá do que for, não vamos sair de lá. Mas Deus tem um presente para nós. E Caleb percebe isso, ele vai dizer, eu tenho força sim. Por quê? Porque ele não acreditava na força dele. Ele sabia que não era por ele. É engraçado porque quantas vezes nós deixamos a força do tempo nos derrubar. Eu já entrei na caverna como Elias algumas vezes. Elias, quando ficou aquele problemão lá com a Jezabel, lembra disso? Depois de uma grande vitória, com os 400 profetas de Baal, 450 de Asherá, ou seja, 850 profetas que ele derrotou numa tarde só, resolveu o problema. No outro dia, Jezabel fez uma ameaça, ele foi embora para a caverna e ficou lá falando o quê? Senhor, só sobrou eu, só eu que faço a obra do Senhor, mais ninguém. Ninguém quer nada com nada, só eu, Senhor. E entrou em depressão, entrou naquela caverna para morrer. Uma coisa que a gente aprende na palavra de Deus é que ninguém vai para o deserto para passear. Todos os episódios que nós temos na Bíblia de pessoas que foram para o deserto para morrer. Porque deserto é lugar de morte. O povo de Israel, quando saiu do Egito e foi para o deserto, é porque todo aquele povo tinha que morrer. Quando Agar foi perseguida por Sara, ela foi para o deserto com seu filho Ismael para quê?
para morrer. Para morrer. O único que foi para o deserto e trouxe vida é Jesus. Amém? Então, se hoje nós estivermos vivendo um deserto, Jesus lá está. Ele não desiste da gente. Naquele dia, Caleb toma uma decisão. No passado eu recebi uma promessa. Fui fiel ao Senhor. No presente, continuo fiel ao Senhor e tenho disposição. E aí entra o terceiro tempo, que é o futuro. Ele vai dizer: Josué, dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. A promessa agora não é de Moisés. Ele fala: o Senhor me prometeu. E é interessante porque Senhor, se na sua Bíblia estiver toda em letra maiúscula, significa que é tradução de Iavé, o Deus revelado a Moisés lá no Monte Sinai. E ele vai dizer assim: naquela ocasião, Iavé me prometeu. E naquela época ficou sabendo que os Enaquins viviam lá. Gente, a gente está falando de uma região montanhosa, ou seja, o inimigo estava em cima, ele ia ter que lutar de baixo para cima. Todos que já viram algum filme de guerra, de época, sabem disso, que a melhor posição para guerrear numa batalha daquela época dos exércitos é de cima. Quem está em cima tem vantagem, quem está embaixo tem desvantagem. O Caleb ia ter que ir de baixo para cima, o povo lá em cima vindo, e ele fala que eram os Enaquins. Os Enaquins eram chamados de gigantes, talvez não tão altos quanto o Golias, né, lá o filisteu, mas eram homens para ir de 2,5 metros de altura. Então eram homens grandes, considerados gigantes, considerando que na época os hebreus não passavam de 1,60 m de altura, em média. Um homem de 3 metros, de 2,5 metros, o dobro do tamanho. Eram gigantes. Imagina os Enaquim, gigantes, de cima, para lutar contra aquele povo que vinha de baixo. Caleb falou assim: eu vou subir aquele morro e eu vou vencer aqueles Enaquins. Como é que é interessante isso? A luta não vai ser fácil, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui. A luta nunca é fácil. É fácil quando a gente olha para a vida dos outros. Quando a gente olha para o problema do outro, a gente fala assim: ah, tão fácil. Não era nada disso, resolve isso aí rapidinho. Se fosse eu, já tinha resolvido isso aí. Por quê? Porque é do outro. Mas quando é comigo, só eu sei o tamanho do gigante, só eu sei o tamanho da montanha. Mas quando quando nós estamos com o nosso Deus, as montanhas são aplainadas, os gigantes tornam-se anões. Amém? Os gigantes tornam-se anões. Mas uma coisa que não ficou aqui escusada foi que Caleb tinha que lutar. Porque Caleb poderia muito bem falar assim: Senhor, o Senhor me prometeu naquela época, eu sei que o Senhor é um Deus que promete, que cumpre, eu já estou aqui agora, e agora pronto, é só me dar. Não, mas vai dizer que a terra lá era o tal de Arba. Arba era o primeiro dos Enaquins, o rei dos Enaquins, e deu o nome da terra dele, Kiriat Arba, é terra do Arba. E ele vai mudar o nome dessa cidade, e vai chamar de quê? Qual o nome da cidade? Hebron. Hebron significa, é difícil a tradução, mas basicamente fraternidade, amizade forte. Meus irmãos, que nós sejamos Hebron. Vou falar de novo, que nós sejamos Hebron. Amém? Que aqui seja um local de olhar para o passado e ver as promessas de Deus e saber que elas ainda são válidas hoje. Se passou 1 mês, 2 meses, 25 anos, 45 anos, seja o que for, Deus é o mesmo Deus e Ele é fiel. É olhar para o presente e perceber: chegou a hora. E pela graça de Deus nós enxergamos, vimos isso e demos um passo de fé como igreja, como família. Mas temos muitos passos de fé a serem dados. Como eu sempre falo, olha, tem 10.300.000 segundo o censo, mas eu acho que tem muito mais de gente a viver aqui cá em Portugal. Mas vamos supor que tenha 10,5 milhões de pessoas aqui. São pessoas que precisam ouvir que há esperança, que Jesus Cristo é a única esperança.
e que Ele traz paz, salvação. Sabe por quê? Porque Ele é fiel, porque a fidelidade de Deus não acaba. Romanos 8, 37 a 39 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, a fidelidade de Deus, ela é verdadeira, podemos experimentá-la, podemos viver nessa dimensão. Fiel em todo tempo, fiel ao Senhor, no passado, no presente e no futuro. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Vamos pedir ao Senhor que nos dê a paciência que deu a Sara, a Abrão, a paciência que deu a Calebe, para aguardar tanto tempo. Vamos pedir ao Senhor que nos dê também a coragem hoje para percebermos o que precisa ser feito agora, porque é no agora que Deus está a agir. As decisões que tomamos hoje, as decisões que tomamos agora, com sabedoria. E ainda mais, vamos olhar para o futuro com esperança. Não porque nós vamos dar conta, nós não vamos dar conta, mas Deus está conosco. A vitória sobre os Enaquins não foi de Calebe, não foi da espada de Calebe. A vitória sobre os Enaquins foi da parte do Senhor, o nosso Deus. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Pai, fiel em todo o tempo. O Senhor quer trazer esperança para a nossa vida sempre. E aqueles que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Pai, sabem disso. Foram transformados pelo Teu amor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca nos esquecermos disso, da promessa do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca nos acomodarmos, mas a saber que ainda vamos ter lutas, e virão gigantes, gigantes que vêm do alto até, mas nós não vamos lutar nas nossas forças, não é na força do nosso braço, é na força de um joelho dobrado em oração, e é ali que a batalha acontece, Pai. Meu Deus, toma-nos em Tuas mãos agora. E aqueles, ó Deus, que hoje estão aqui e que recebem a Tua palavra, meu Deus, que sejam abençoados pelo Senhor. Olha, meu Deus, para as nossas vidas agora. E nesse momento, ainda em oração, eu não sei se Deus falou contigo, se você hoje tem enfrentado gigantes, mas se você confia que Deus está contigo e que você vai poder enfrentar esses gigantes, sabendo que a vitória já é certa no nome de Jesus, fique em pé no seu lugar, eu quero orar pela sua vida. Talvez você enfrente hoje um gigante, um Enaquim, que vem de cima e aparentemente não tem jeito, fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe. Se houver mais alguém, fique em pé, com essa atitude de dizer: Senhor, eu preciso da ação do Senhor, eu creio que Tu és fiel, ó Pai. Que Deus abençoe. E se há mais alguém, fique em pé onde você estiver. Talvez seja uma questão de saúde, seja uma questão de relacionamentos, talvez uma questão financeira até, questões de decisão, questões as mais complexas. Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor age poderosamente. Então crê somente. Crê somente. Eu não sei se hoje há alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus,
entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo e dizer: Senhor, aqui está a minha vida pertence ao Senhor. Se for o caso, fique em pé também, eu quero orar por ti, eu quero orar pela sua vida. Talvez alguém que esteja com a sua fé abalada, esfriada, arrefecida, mas hoje recebe de Deus a palavra para ir à frente, ir adiante, aquecer o coração. Então fique em pé também, eu quero orar pela tua vida, para que Deus traga renovo, para que Deus traga essa coragem, esse vigor que Caleb tinha. Que Deus abençoe. Meu Deus, cada um que está em pé, aqui, agora, está a tomar uma decisão diante do Senhor, de confiar na fidelidade do Senhor. Traz, ó Deus, a paz aos seus corações agora, meu Pai. Traz o ânimo, traz o vigor, e que eles possam olhar para o seu passado, ver tudo que o Senhor já fez, e trazer à memória aquilo que traz esperança. Que possam olhar o hoje e tomar as decisões corretas e acertadas, e olhar para o amanhã, sabendo que o Senhor sempre estará com eles, sempre estará conosco, porque a vitória é do Senhor, ó Pai. Aquece os nossos corações, ó Deus, e que ao sairmos para esta semana, todos nós que cá estamos, ó Deus, possamos levar a mensagem do Senhor Jesus, de salvação, de esperança, de fé, de ânimo, de vida, numa sociedade que muitas vezes está pessimista, sem esperança e sem amor, e morta. Oramos, ó Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos em pé nesse momento, e todos em pé, vamos erguer as nossas vozes e louvar ao nosso Deus com todo o nosso vigor. Lembra de Caleb com 85 anos e canta como Caleb hoje. Celebra o nosso Deus com toda a força. Sozinho em tristeza e em aflição, sem esperança e sem direção, sua misericórdia se fez em amor, ao vencer a morte minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim, nova vida tenho em ti, pois livre sou. Preso estava e me libertou, minha vergonha com
sou, para sempre serei. Que os inimigos adorem a ti. Livre sou, para sempre amém. Ao vencer a morte, minha vida muda. Livre sou, para sempre serei. Que os inimigos adorem a ti. Livre sou, para sempre amém. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Tua graça em mim traz perdão sem fim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Teu eterno amor derramado em mim. Nova vida tenho em ti, pois livre sou. Cantemos bem alto, livre sou. Livre sou, para sempre serei. Que os inimigos adorem a ti. Livre sou, para sempre amém. Ao vencer a morte, minha vida mudou. Livre sou, para sempre serei. Que os inimigos adorem a ti. Livre sou, para sempre amém. Ao vencer a morte, minha vida mudou. A tua graça em mim, tua graça em mim, traz perdão sem fim.